Falar mais um pouquinho do Vanderlei Luxemburgo, da época que ele era poderoso, grande técnico dos anos 90. Como eu disse no vídeo lá, no outro vídeo, ele foi contratado pelo Banco Excel Econômico. O clube anterior dele era o Santos. Ele treinou o Santos no último ano 97 no Santos. Aí vem dezembro de 98 para janeiro de 98. Dezembro de 97 para janeiro de 98. Foi contratado pelo Banco Excel Econômico. O Banco Excel Econômico era um banco que foi a primeira grande parceria do Corinthians dos anos 90, início dos anos 2000. Teve três parcerias, não sei se vocês lembram, os mais novos não vão lembrar, não pegaram essa época. Primeiro foi o Banco Excel entre 97 e 98. E 99 e 2000 foi o Hughes Music, americana, fundos americano. Em 2005, época do Tevez, foi a MSI. O Banco Excel Econômico chegou no Corinthians em 97, janeiro de 97. O, a grande contratação dessa época aí foi o Túlio, que jogava no Botafogo, grande artilheiro. Túlio Maravilha. Ele usou a camisa número 12 por causa do Banco Excel. Aí ele acabou usando nesse ano o número 12. Aí os garotos de propaganda foi o Túlio, o Ronaldo e tinha mais um que eu não lembro. Outra contratação de peso foi o Donizete Pantera, que é do Botafogo, atacante. Sangalete, Fábio Augusto e mais outros aí que eu não tô lembrando agora. Vim em 97, um pacote de contratações em 97. Aí nesse primeiro semestre, o Campeonato Paulista nessa época aí durava 6 meses, até metade do ano. O primeiro semestre disputou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Foi campeão paulista e chegou nas semifinais da Copa do Brasil, eliminado pelo Grêmio. Aí no meio da temporada, quando acabou o Paulista e a Copa do Brasil, teve uma crise entre o Túlio e os jogadores ainda durante o Campeonato Paulista. E o Mirandinha, tinha o Mirandinha, Marcelinho e o Túlio, os mais vaidosos. E tinha o Donizete Pantera, né? Aí teve uma briga entre Marcelinho e Túlio. Dizem, né? Não sei o que dizem. Aí o Túlio quis sair do Corinthians. E ele foi pro Vitória no segundo semestre. Aí o André Luiz foi contratado também, o lateral esquerdo. No fim do Campeonato Paulista, o André Luiz foi vendido pro Tenerife. Aí o Nelsinho Batista, o técnico da época do Campeonato Paulista, ficou bravo e saiu do Corinthians. O André Luiz foi vendido, não queria que o André Luiz saísse do Corinthians. Ele saiu, o André Luiz foi vendido, o Túlio saiu. Aí teve uma crise aí no Corinthians nesse segundo semestre de 97, que o Corinthians quase foi rebaixado em 97 no Campeonato Brasileiro. Aí, nas últimas rodadas, se salvou aí pelo um jogo com Goiás e Flamengo. Se salvou ganhando esses jogos aí no Campeonato Brasileiro de 97. Aí o Luxemburgo foi contratado pelo Banco Excel em 98 para arrumar a casa aí. Aí o Luxemburgo trouxe Vampeta, Gamarra, e a Federação Paulista fez um sorteio entre os grandes de São Paulo para trazer o Marcelinho. Completando as contratações de 98, Gamarra, Vampeta,
e Marcelinho, que foi contratado pela Federação Paulista de Futebol, porque os corintianos foram os que mais ligaram para contratar o Marcelinho. Aí o Luxemburgo demorou para conseguir a primeira vitória. O primeiro campeonato que foi disputado foi o Rio-São Paulo, 98. O Corinthians perdeu os primeiros 3 ou 4 jogos do Rio-São Paulo, já eliminado. Aí venceu a primeira vitória, acho que foi com o Vasco. Já estava eliminado do Rio-São Paulo. Nesse período aí, Luxemburgo, a história aí, barrou o Ronaldo Giovanelli, que era o grande ídolo, meu grande ídolo de infância, o goleiro Ronaldo Giovanelli. O contrato do Ronaldo acabava final de janeiro. Aí o Ronaldo começou os 2 primeiros jogos, 3 primeiros jogos, aí acabou o contrato. Aí o Luxemburgo não quis que renovasse o contrato com o Ronaldo Giovanelli. Barrou o Ronaldo Giovanelli, falou pro Dualib que o Ronaldo não queria o Ronaldo. Aí o Ronaldo acabou saindo do Corinthians. Essa era a vaidade do Vanderlei Luxemburgo na época aí. Ele batia de frente com os principais jogadores. O Ronaldo foi o primeiro. O Ronaldo Giovanelli jogou 10 anos no Corinthians. E ele não queria renovar com o Ronaldo para continuar no Corinthians. O Ronaldo saiu do Corinthians. Aí foi jogar no Fluminense. Na Série C do Fluminense. Nesse ano. Aí eu venceu o Vasco no último jogo, nos últimos jogos do Rio São Paulo. Aí conseguiu a primeira vitória no quarto ou quinto jogo do Rio São Paulo, 98. Aí no Campeonato Paulista chegou na final invicto do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista de 98 foi bem curto. Foi bem curto. Poucos jogos. Acho que foi uns 12 jogos. E chegou à final invicto. Aí ganhou a primeira final de São Paulo. E perdeu o segundo jogo da final 3-1. Época do Denilson. Tava sendo revelado o Denilson no São Paulo. Fez uma grande final com França. Aí o Raí jogou só essa final só. São Paulo ganhou de 3-1 do Corinthians no Morumbi. Aí o Corinthians foi vice-campeão. Aí no Brasileiro. No Brasileiro, o Corinthians começou muito bem no Brasileiro. Ganhou 1, 2, 3, 4 jogos seguidos. Empatou outro. Até chegar no 7º, 8º jogo do Campeonato Brasileiro. Invicto. Liderando o Campeonato Brasileiro. Só foi perder a primeira partida no Campeonato Brasileiro 98. Na 7ª, 8ª partida contra o Bragantino em Bragança Paulista. Aí o Corinthians foi muito bem nesse campeonato. Aí liderou todo o campeonato, fase classificatória. Chegou nos mata playoff de melhor de 3 jogos. Eliminou o Santos em 3 jogos. Eliminou o Grêmio em 3 jogos. E pegou o Cruzeiro. Foi campeão brasileiro 98. Na Mercosul foi mal. O Corinthians jogou só na fase de grupos. Caiu no grupo do Peñarol, Racing. Mais um time aí. Só ganhou do Peñarol no último jogo com o time reserva. Do Peñarol no estádio Centenário do Uruguai. Foi eliminado na fase de grupos do Mercosul. Mas o Campeonato Brasileiro foi campeão, tranquilo. Dominou o campeonato, fase a fase. Foi campeão brasileiro. Nesse período aí, dos últimos 6 meses no Campeonato Brasileiro, estava dividindo com a seleção brasileira, fez alguns amistosos. 2 deles convocou o Marcelinho. Foi o outro jogador que a vaidade do Luxemburgo da época, que batia de frente com os caras fortes dos principais elencos que ele disputava, jogava, dirigia. Ronaldo Giovanelli e Marcelinho Carioca foi os que o Luxemburgo bateu de frente nesse ano de 98.
afastou o Ronaldo Giovanni do Corinthians e brigou com o Marcelinho. Boa parte do campeonato foi afastado do campeonato no meio do brasileiro. Aí só voltou nos playoffs o Marcelinho. Estava sendo artilheiro do brasileiro e afastou o Marcelinho. Era o principal jogador do brasileiro 98, Marcelinho Carioca.